As investidas do Congresso contra o combate à corrupção na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Quem analisa é Roberto Romano, professor de Ética e Filosofia Política da Unicamp. Boa noite, professor. Boa noite. Professor, eu li hoje uma frase interessante. Quando a selva pega fogo, os animais se unem. E o curioso, nesse momento, né, em que parece que há assim, muita incerteza e temor pelos avanços da Lava Jato, senadores e deputados, de fato, estão unidos e promovendo muitas ações contra o Ministério Público, contra o Judiciário. Para muitos, isso é uma clara retaliação a esses avanços da Lava Jato, pelos julgamentos, as investigações, julgamentos, as prisões. E eu quero ouvir a sua análise. Como é que o senhor analisa essa guerra entre Congresso e Judiciário e Ministério Público? Olha, Maria Lídia, nós estamos assistindo uma crise geral do Estado brasileiro. Você veja que nos três setores, judiciário, executivo e legislativo, você não tem harmonia. Eu gostaria de começar essa resposta com um conceito que é jurídico e que é ético. O conceito de soberania. A soberania não é um atributo de um dos poderes separados. Ela só existe quando os três estão em harmonia. Caso contrário, você tem o abuso do poder de um em detrimento de outro. Então, o que nós estamos assistindo nesse momento no Congresso Nacional é o abuso. Os parlamentares conseguiram introduzir na Constituição de 88 a prerrogativa de foro, que não é tradição da Constituição brasileira, como uma prevenção a priori. Eles já se definiram dessa maneira para não sofrer as investigações e as punições que viriam da Justiça. É uma espécie de armadilha que eles já prepararam. E agora eles estão seguindo um roteiro que já foi apresentado na Itália de Berlusconi. Você tem esse movimento inicial da Justiça, no sentido de punir os corruptos, mas você tem políticos que entram nessa onda, né, e que retalham, então que dão o troco no sentido de colocar normas, leis que os protegem contra o andamento da justiça. Agora, procuradores e magistrados não estão ouvindo calado, né? Eles também estão se movimentando e há quem entenda que eles tenham também armas a apresentar e que ameaçam desarmar a armadilha, essa que é do foro privilegiado ao qual o senhor há pouco se referiu. Procuradores e magistrados estão reagindo contra aquilo que entendem ser uma ameaça à sua independência no exercício das suas funções ou estão agindo quando vão à Câmara, ao Supremo Tribunal Federal, na defesa de interesses próprios ameaçados? As duas coisas, Maria Lídia, é isso que é o dramático. É muito difícil hoje você discriminar aquilo que é uma reivindicação corporativa, aristocrática em determinados momentos, daquilo que é uma causa justa de defesa de um poder da República que é importantíssimo. Então, esse é o ponto que me parece mais grave na atual crise. Você não sabe discriminar quem é responsável por quê. Então, essa dificuldade é própria de um Estado que está em convulsão. Então, veja, quando você tem um presidente da República provisório, né? Ele é legítimo porque foi introduzido no poder por meios legais, né? Mas ele é provisório. Você tem um presidente do Senado que está ameaçado com vários processos junto ao Supremo Tribunal Federal. Você tem um presidente da Câmara dos Deputados que também é provisório, né? Então, a provisoriedade do exercício do poder no Brasil traz resultados graves. E no caso dos senhores juízes, dos senhores promotores, eles deveriam deixar muito claro os dois elementos. Aquilo que é defesa da justiça e do direito de exercer livremente o seu munus, daquilo que é defesa dos seus privilégios.
Agora, professor, as investidas, tanto na Câmara como no Senado, contra Ministério Público, Polícia Federal e também o Poder Judiciário, são investidas que estão recebendo o nome aí de a pauta da imoralidade. É isso que o senhor identifica? Eu identifico, sim. Veja, Maria Lídia, há muitos anos eu sou crítico do Poder Legislativo brasileiro. Certa feita, eu fiz um artigo na Folha de São Paulo chamado Prostíbulo Risonho, que se referia justamente ao Congresso Nacional. E sofri a retaliação do Roberto Cardoso Alves, fui processado, inclusive. Eu acho que nós estamos vivendo uma crise do sistema representativo das mais graves desde o século XX. Eu acho que é preciso ter muita responsabilidade e mudar o mínimo possível para que a moral pública, que a ética volte a funcionar, pelo menos em termos, por exemplo, dos conselhos de ética. As decisões dos conselhos de ética, tanto do Senado quanto da Câmara, são escandalosas, são antiéticas. É um testemunho contra a sua própria função. E a questão da legitimidade, o presidente do Senado, Renan Calheiros, o senhor mesmo acaba de lembrar que está sob ameaça, né, de enfrentamento ali ao judiciário. São tantas as denúncias contra ele. E ele tem legitimidade para liderar essa movimentação, inclusive projeto de lei que ele está agilizando sobre crime de responsabilidade de procuradores de justiça, de juízes, de magistrados de instâncias superiores. Ele tem legitimidade para isso? É muito difícil, porque nós estamos enfrentando um problema ético que é fundamental, que é o do conflito de interesses. Até que ponto ele está, de fato, legislando de universa para todos e para cada um, ou até que ponto ele está avançando salvaguardas para a sua própria pessoa. Então, esse é um ponto que precisa ser bem analisado. Eu acho que você tem toda a razão de colocar essa questão. E até que ponto existe um conluio entre os poderes, o próprio legislativo e executivo? Porque executivo, de certa forma, é refém do legislativo para a aprovação de projetos do seu interesse, para o sucesso desse governo, como o senhor lembrou, que tem esse tom de que é provisório. Pronto, que é provisório. A pergunta, aí nesse caso, existe essa cumplicidade? Ela é clara, ela é evidente para quem está atento a todas essas interlocuções, de que interessa sim ao Palácio do Planalto, que Renan Calheiros permaneça onde está, que dê esse aperto no judiciário e que segure as pontas até o término do mandato dele, na medida em que ele lidere para a aprovação de projetos de interesse do poder? A começar com esse projeto do orçamento, né? Sim. Essa questão do gasto orçamentário. Mas veja, eu acho que qualquer brasileiro que se sente na cadeira da presidência da República será, mantendo-se essa estrutura, será refém das maiorias e de quem controla a mesa do Senado e da Câmara. Isso é um problema gravíssimo da estrutura do Estado brasileiro. Um desafio tanto, né? Desafio a questão enorme. Em nome da governabilidade a que se chega a submeter. Exatamente. A última questão para encerrar, saindo das nossas fronteiras. Qual é o potencial de contágio, professor, mundo afora, dessa forma de pensar do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump? Eu acho que ele justamente é um dos exemplos, depois de Berlusconi, depois de Sarkozy e de outros, um exemplo da dificuldade de formação de lideranças democráticas nos Estados nacionais. É quando você não tem lideranças democráticas capazes de executar eficazmente planos de governo, aparecem outsiders que se dizem apenas gerentes de empresa ou magnatas bem-sucedidos. Com um apelo demagógico, evidentemente que a fórmula é eficaz. É mais eficaz no sentido de disseminação, uma onda que pega? Exatamente, e isso vai pegar em muitos outros países e eu não tiro a possibilidade de ocorrer aqui no Brasil. Muito obrigada, professor, uma boa noite. Boa noite.